O dia 25 de dezembro tem profundo significado religioso. De fato, muito antes do Salvador nascer, 25 de dezembro era mundialmente o mais reconhecido e celebrado feriado da antiguidade entre as nações idólatras. Esse dia era universalmente reconhecido e celebrado como o nascimento do deus Sol Mitra, que também era conhecido por diversos nomes em outras partes do mundo. O nascimento de outras divindades solares como Osíris, Horus, Hércules, Baco, Adonis, Júpiter, Tamuz, Saturno e etc. também era celebrado em 25 de dezembro. O Natal originou-se a partir do culto a um deus Sol. Era a celebração do solstício de inverno, um período de festanças, orgias e bebedices, exatamente do mesmo modo que muitos celebram ainda hoje. E quando a seita romanista, mais conhecida como Igreja Católica Apostólica Romana, não conseguiu persuadir o povo a abandonar essas práticas idólatras, elas foram adotadas. A seita romanista adotou cada aspecto pagão dessas abomináveis tradições, incluindo a data, e simplesmente os renomeou. Agora, em vez de celebrar o nascimento de Tamuz ou Saturno ou qualquer uma das outras divindades solares, a intenção seria a de celebrar o nascimento do tão conhecido e assim nominado Jesus Cristo. O cristianismo foi misturado com o paganismo. Foi no século V que a seita romanista ordenou que se observasse o nascimento de Cristo, assim nominado Cristo, no dia 25 de dezembro, o dia da antiga festa romana do nascimento do Sol. Um dos nomes do deus Sol. Nenhum investigador honesto pode negar esses fatos claros. A palavra greco-romana Cristo, que vem de Krestos, significa crista. É por isso que você observa no capacete romano dos soldados o símbolo do seu deus, o deus Mitra, o deus Sol, a crista do capacete romano. É por isso também que você vê na cabeça de alguns deuses romanos, inclusive do próprio Mitra, a crista, que significa exatamente os raios do deus Sol Invictus. Eles querem dizer que a palavra Cristo significa ungido, mas na verdade não é. A palavra ungido em hebraico é Mashiach. O que você precisa entender é que existem duas pessoas, uma é verdadeira e a outra é falsa, pois foi criada pelo paganismo e adotada pela seita romanista. Existe um Jesus Cristo que foi inventado por Roma, e existe o Messias, o Salvador, o Cordeiro, que é o verdadeiro enviado, que morreu na cruz pelos eleitos, pelo seu povo. Um é falso, o outro é verdadeiro. Esse Jesus Cristo é Mitra, o verdadeiro Messias, o verdadeiro Salvador, o verdadeiro Cordeiro. Não tem nada a ver com a religião, não tem nada a ver com o Natal e não tem nada a ver com esses nomes paganizados, aportuguesados, blasfemos e heréticos que foram introduzidos na religião cristã. Quando você celebra o Natal, está efetivamente participando de um antigo ritual de culto a um deus Sol, nada menos que um sacrilégio idólatra. Essa é a verdade, você querendo ou não, doendo ou não, você gostando ou não. Essa é a verdade. E isso só se entende pelo Espírito, não é por estudo, é pela convicção do que é verdade e do que é mentira, pelo discernimento que o próprio Espírito dá a quem Ele quer. E é por isso, justamente, que não adianta estudar e estudar as letras. Sem discernimento do Espírito, você jamais vai aceitar a verdade. Nimrod foi a personificação da desobediência. Ele foi uma espécie de Hitler, Stalin, misturado com Mao Tse-tung e Kim Jong-un daquela época. Podemos dizer que Nimrod foi o primeiro ditador da história, como está escrito em Gênesis 10:8. Ele construiu diversas cidades, e a mais famosa se tornou a Babilônia. A Torre de Babel nasceu nesse período.
Ele foi o primeiro líder a se auto-intitular Deus. Nesse avanço de Nimrod como senhor do mundo, entre aspas, já naquela época, construindo as cidades, juntando as pessoas em grupos num só lugar, o que era contrário ao que o Criador mandava fazer, pois o Pai mandava para serem fecundos e que se espalhassem sobre a face da terra. Nimrod cultuava a quem ele dizia que era ele próprio, neste caso, o Sol. Ele se intitulou como sendo o Deus Sol. Esse homem, não ficando apenas nas aberrações que fazia, nas idolatrias que promovia e nas orgias que praticava e incentivava, se apossou da própria mãe. Sim, vou repetir se você não entendeu. Nimrod se apossou sexualmente da própria mãe. Ele fez a própria mãe de sua mulher. Semíramis, então, deteve para si o título de deusa, porque o seu filho e marido, ao mesmo tempo, dizia que era Deus. Ela também, como mãe e mulher dele, dizia que era deusa. Inclusive, ela mesma buscava reverência para ela, como se ela fosse a lua. O tio-avô de Nimrod, Sem, matou-o, espedaçou-o e separou seus pedaços. Então Semíramis, a sua esposa e mãe, pensou: um Deus não morre. E ela contou uma história de que ele não havia morrido e que ele simplesmente havia ido para o lugar dele, que era no Sol. E falava que ele era o Sol. Ela então fica grávida. Mas como poderia, se o marido, que ao mesmo tempo era filho, era o Sol? Então ela contou mais uma história mítica, mais mirabolante ainda. O Deus Sol me engravidou. Vou conceber um fruto do espírito do Deus Sol. Mas na verdade é óbvio que ela tinha feito um filho fora do casamento. Isso é mais do que lógico. Semíramis era uma mulher que não valia nada e hoje é homenageada por todo mundo. Era uma prostituta. Após a morte do marido, grávida, dizia que seu filho que iria nascer era o Filho de Deus e colocou nele o nome de Tamuz. A Bíblia fala de Tamuz em Ezequiel 8, 14 e 18. Levou-me à entrada da porta da casa do Criador, que está no lado norte. E eis que estavam ali mulheres assentadas chorando a Tamuz. Vou repetir. Eis que estavam ali mulheres assentadas chorando a Tamuz. Disse-me: vês isto, filho do homem? Verás ainda abominações maiores do que estas. Porque estas mulheres estavam celebrando o Natal com uma árvore de um pinheirinho de Natal, chorando a Tamuz. Levou-me para o átrio de dentro da casa do Criador. E eis que estavam à entrada do templo, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens de costas para o templo e com o rosto para o oriente. Adoravam o sol, virados para o oriente. Vou repetir. Adoravam o sol, virados para o oriente. Ou seja, também estavam adorando a Tamuz e a Nimrod. Tamuz, filho do Deus Sol, que ficou sendo considerado como menino Deus, nasceu exatamente ao equivalente ao dia 25 de dezembro naquela época. Depois que Semíramis deu à luz a Tamuz, começou a dizer que esse garoto era então o próprio Nimrod, o próprio Deus Sol, agora reencarnado. E daí surgiu a base para a teoria da reencarnação. Eis aí de onde surgiu a teoria da reencarnação. Numa certa vez, o garoto Tamuz estava no mato caçando e acabou morrendo, mas não se sabe de quê. O seu corpo ficou em cima de um tronco apodrecido. A sua mãe, Semíramis,
para não dizer que seu filho havia morrido como qualquer outro mortal, já que ele era Deus, supostamente, espalhou a notícia que seu filho tinha voltado para o céu, para o seu lugar, para o sol, já que ele era o próprio Nimrod. Mas é claro que nós sabemos que tudo isso era uma mentira para eles se manterem no poder e serem vistos como os espirituais, os poderosos da época. E naquele tronco podre, onde o garoto caiu em cima, nasceu um pinheiro. E Semiramis passou a dizer que esse pinheiro era a própria referência do renascimento de Tammuz no mundo. E toda a data de aniversário de Tammuz, de 25 de dezembro, era comum pegar um pinheiro e levar para dentro de suas casas e enfeitá-lo como símbolo do renascimento de Tammuz, uma prática que hoje se traduz pela árvore de Natal. A própria Semiramis começou a criar o hábito do confessionário também. As pessoas deviam se confessar a ela e às suas sacerdotisas para ter os seus erros perdoados. Dessa atividade surgiu a crença errônea de se confessar para padres e o símbolo da justiça. Porque o que as pessoas faziam de bem e confessavam era colocado de um lado da balança e do outro lado da balança as coisas que as pessoas não faziam de bom. Ou seja, de ruim era colocado do outro lado do prato da balança. E aí haveria que ter justiça para qual lado da balança pesaria mais. É por isso que até hoje o símbolo da justiça é Semiramis. Da crença e das organizações de Semiramis surgiram todos os fundamentos para tudo o que se diz respeito à religião ainda nos dias de hoje. E dando sequência ao assunto sobre quem é a mulher da nota e da moeda brasileira, e quem é a mulher da Estátua da Liberdade, parece mentira, mas não é. É Semiramis, a mulher da nota e da Estátua da Liberdade. Pense bem, que homenagem poderia ser maior que essa para os senhores do mundo? Pense comigo, qual homenagem seria maior do que colocar no dinheiro o rosto de quem está sendo homenageado? Você já imaginou a importância para os senhores do mundo isso? Porque Semiramis foi a padroeira, foi a mãe dos senhores do mundo nesse sentido. Eles acreditam que quanto mais louvarem e adorarem os seus deuses, mais poder lhes será dado. Por isso fazem isso. Nimrod é o antecessor da elite global, dos Illuminati, dos senhores do mundo, que hoje governam a Terra. Ele criou a Torre de Babel, da qual o Criador expulsou todo mundo, confundindo as línguas. Quando o Império Persa começou a emergir, os mesmos deuses, Nimrod, o Deus Sol, Tammuz, o filho do Deus Sol, e Semiramis, mãe e esposa de Deus e rainha do céu, ou a deusa Lua, ou seja, essas mesmas divindades passaram a fazer parte agora da cultura da Pérsia, só que com outros nomes. Então caiu este império e surgiu um novo império através de um jovem chamado Alexandre, o Grande. E o Império Grego começa a crescer e os mesmos deuses são levados para a Grécia e lá adquirem outros nomes. Nimrod passa a ser Zeus, Tammuz passa a ser Eros e Semiramis passa a ser Afrodite. No Egito, Nimrod passa a ser Osíris, Tammuz passa a ser Horus e Semiramis passa a ser Ísis. Depois do Império Grego, surge o Império Romano e acontece a mesma coisa. Os deuses persas, egípcios e gregos somam-se aos deuses babilônicos com os nomes adequados aos deuses da Babilônia, mas são sempre os mesmos. É sempre a figura do pai, da mãe e do filho, a família profana. E chega aos nossos dias. Nós temos Semiramis espalhada por todo lado. Mesmo no Brasil, quando iam fundando mais e mais cidades, já iam colocando ali um deus padroeiro. Por exemplo, no Rio de Janeiro é São Sebastião.
Além do próprio Nimrod, é claro. Cada localidade, cada cidade, cada região tem um deus padroeiro. No Brasil tem a padroeira Semíramis, mais conhecida como Aparecida, ou Nossa Senhora Aparecida. Inclusive, é conhecido no espiritismo, em várias linhas, que o Brasil foi vendido a esse deus, a essa falsa deusa, a Nossa Senhora Aparecida. Hoje acontece a mesma coisa que acontecia naquela época. Os deuses são os mesmos, apenas têm nomes diferentes. E o Natal surgiu daí. 25 de dezembro é a data de nascimento do filho de Nimrod chamado Tamuz. E, acredite se quiser, a transliteração para os nossos dias, infelizmente, é Jesus. O Messias falava hebraico. A mãe dele chamava ele pelo nome em hebraico. O nome dele é em hebraico. No alfabeto hebraico, sequer a letra J tem. Ou seja, este não é o nome dele. Nome não se traduz, se translitera para o entendimento. Logo, celebrar feriado pagão e afirmar que está honrando o Messias é como ter um caso e afirmar que está honrando a esposa. Sim, te enganaram há todo este tempo. Durante todo esse tempo, você deu crédito a mentiras pagãs, mas não na verdade. Todos aqueles que não se arrependem e não mudam, não param imediatamente de comemorar o Natal. Todos aqueles que estão comemorando o Natal estão cometendo idolatria, pecados abomináveis contra o Pai e não são salvos, pois estão consagrando dias a falsos deuses, demônios, denominações que estão incutindo dentro delas costumes pagãos de Natal, tem até denominações com árvores de Natal dentro. Estão cometendo grave pecado, não estão agradando o Criador, devem parar imediatamente, se arrepender, se converter, pois estão cometendo idolatria. Quem não se arrepende não é salvo. E se você está comemorando isso e quer fazer as coisas corretamente, você deve parar imediatamente com isso. O Criador está te chamando para parar de ser idólatra e cometer costumes pagãos. Arrependa-se. Arrependa-se de tudo que você já fez de errado. Volte para os caminhos do Pai. Ele está te chamando, creia nisso. A verdade está sendo propagada diante dos seus olhos, aos seus ouvidos nesse exato momento. Mude, arrependa-se. Todos aqueles que não largam tais costumes pagãos não são salvos. E se você não largar, também não vai ser salvo. Minha missão foi feita. Lavei minhas mãos. A verdade foi exposta e o alerta foi dado. Agora, cabe a você escolher ou não o que você vai fazer. O Espírito está te chamando. Muitos são chamados, poucos os escolhidos. Espero que você seja um desses poucos. Grande abraço. Rômulo Marasquim do canal Firmeza da Verdade.